E eu gostaria de começar essa mensagem fazendo uma pergunta. Quem aqui já viu o filme 1917? Levanta a mão, só para eu ver. Algumas pessoas já viram esse filme. Nunca viram esse filme. Muita gente não viu esse filme. Esse filme é muito bom, pessoal. Nunca viram esse filme? Bom, eu vou contar de maneira bem resumida do que se trata esse filme. Essa história, ou esse filme, conta a jornada de dois jovens britânicos, o Will e o Blake, no meio da Primeira Guerra Mundial. E esses dois soldados, eles tiveram uma missão, receberam uma missão de levar uma mensagem para um outro regimento, até um outro regimento. Eles precisavam levar essa mensagem em mãos, porque os telefones de campo haviam sido derrubados, haviam sido destruídos. Então, eles tinham que levar essa mensagem em mãos até o outro regimento, porque nessa mensagem continha a informação de que aquele regimento estava para receber não me lembro agora, mas acho que uma emboscada, um ataque surpresa das tropas alemãs. Então, eles tinham aí que correr esse percurso no meio da guerra, no meio dos inimigos, no meio do campo de batalha, com tiro, porrada, bomba, e eles tinham que atravessar uma longa distância em um curto período de tempo para conseguir levar essa mensagem a tempo. Caso eles não conseguissem, cerca de 1.600 soldados poderiam morrer por conta dessa emboscada. Então, essa é a sinopse, essa é a trama desse filme. E qual que é o desfecho? Eu não vou dar spoiler, minha gente? Vocês vão lá, assistam esse filme. Não sei que streaming que está, mas vão lá, assistam, que esse é um filme muito bom, um filme muito legal. Mas por que eu citei esse filme? Por que eu comecei contando a sinopse desse filme? Porque nós, como cristãos e como igreja, nós estamos numa jornada muito parecida. Nós, claro, em suas devidas proporções, nós estamos numa jornada muito parecida. Nós temos a missão de levar uma mensagem envolto de diversos riscos e vidas dependendo do sucesso dessa missão. E é dentro dessa temática de missão, de mensagem, de jornada, que eu gostaria de trazer a mensagem de hoje. Dentro desse clima de mensagens, de missão, que eu gostaria de falar. Mas a pergunta que fica é: que mensagem é essa que nós temos de levar? Ou o que implica participar dessa missão, estar nessa missão? Quais são os riscos? Quais são os desafios? Quais são as motivações de estar nessa missão? É um pouco sobre isso que nós falaremos, e para responder a essas questões, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Atos, capítulo 4. O título dessa mensagem é A Missão e a Mensagem. A missão e a mensagem. E para esse primeiro ponto, todo mundo conseguiu achar aí? Atos capítulo 4. Para esse primeiro tópico do sermão, para esse primeiro ponto da mensagem, gostaria de ler com os irmãos, com a igreja, os versículos de 1 até o versículo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Esse primeiro ponto, esse primeiro tópico, tem como título A Mensagem e a Oposição. A mensagem e a oposição à mensagem. Então, antes de falarmos dessa oposição, precisamos entender qual é essa mensagem que gerou a oposição, que gerou, na verdade, um certo alvoroço ali. Que mensagem é essa? E para a gente entender essa mensagem, essa mensagem foi o que gerou todo esse alvoroço, tanto que tudo começa enquanto estava no meio dessa mensagem. Versículo 1, enquanto Pedro e João falavam ao povo. Então foi no meio dessa mensagem que tudo começou.
Foi enquanto Pedro e João estavam falando que a treta foi instalada com sucesso. Mas que mensagem é essa? E essa mensagem está registrada em Atos, ali no capítulo 3. Atos, capítulo 3. Ali nós começamos a ver o relato do que Pedro estava pregando. E ali nós temos o relato de que Pedro estava pregando no templo, mais especificamente no pórtico de Salomão. E ali ele apresenta uma mensagem poderosa. E essa mensagem poderosa tem um núcleo, tem um tema, tem um nome. Essa mensagem se chama Jesus Cristo. Essa é a mensagem que Pedro transmitiu. Essa mensagem expondo quem era Jesus Cristo, a sua obra, os seus feitos, a sua divindade, é bem exposta ali desde do versículo 11 do capítulo 3 até o final desse capítulo, na verdade até o início do capítulo 4, quando eles são interrompidos. O que Pedro está trazendo ali é uma explanação, é uma explicação, é uma exemplificação, inclusive, de quem foi Jesus Cristo. Vocês negaram o santo e justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Versículo 14 e 15 do capítulo 3. Pedro, ele é direto e reto em apresentar a pessoa de Cristo e as verdades da obra redentora de Jesus Cristo. Ele expõe essas verdades sobre a santidade, sobre a justiça, sobre a divindade de Jesus, a verdade de que ele morreu e a verdade de que ele ressuscitou. E ao expor essa mensagem, ao transmitir essa mensagem, cerca de 5.000 pessoas creram. Essa mensagem acerca de Jesus, dentro da teologia, nós chamamos de querigma. É a boa notícia, são as boas novas, é o evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É a arma poderosa, a arma mais poderosa que nós temos, uma arma diferenciada, porque diferente das outras armas, com essa arma nós atiramos no morto e o morto ganha vida. Olha a arma que nós temos nas mãos, e essa é a arma que Pedro trouxe ali naquele momento. Essa é a mensagem que, quando as pessoas escutam e acreditam, creem nessa mensagem, elas alcançam a salvação. E foi essa mensagem que Pedro transmitiu. Pedro pregou o poder de Deus para a salvação de 5.000 pessoas que creram. Pedro pregou o evangelho. Ou, resumindo, Pedro evangelizou. Pedro transmitiu essa verdade que leva as pessoas a terem um acesso à salvação. Não foi um ensino moral, não foi ensino sobre práticas para a vida, não foi conceitos abstratos, não foi teoremas, não foi nada disso, foi a pessoa de Jesus Cristo que Pedro transmitiu ali. O Deus encarnado, crucificado e ressurreto. Foi essa mensagem que levou à salvação de muitos. Foi isso que Pedro levou. Uma mensagem que levou muitos à salvação, mas também trouxe uma oposição de alguns. Alguns que não gostaram muito dessa mensagem. Então aqui nós entendemos que mensagem é essa. Qual é o teor dessa mensagem? Qual é o valor dessa mensagem? Qual é o poder dessa mensagem? Jesus Cristo, o poder para a salvação daqueles que creem. Foi isso que Pedro pregou. E ao pregar isso, alguns se levantaram contra. E a Bíblia diz que a oposição, eles ficaram muito perturbados. Eles ficaram sobressaltados em algumas versões, muito irritados. Ou seja, não foi uma raivinha, não foi, não gostei do que ele falou. Não concordo com aquilo, não. Não, eles ficaram indignados com aquilo que eles estavam falando. Eles ficaram indignados com a mensagem de Pedro no templo. Eles ficaram extremamente irritados com as verdades que Pedro estava expondo ali. E tudo isso
também pelo fato de que, não só o fato deles estarem expondo, mas também pelo fato de que as pessoas estavam aceitando, estavam crendo nessa mensagem. E isso gerava ainda mais raiva daquela oposição, daqueles líderes religiosos. E aí dá para entender o porquê de tanta revolta, dá para entender os motivos dele, os motivos dessa oposição. Os sacerdotes e o capitão da guarda do templo, que também fazia ali da parte do sacerdócio, também era um levita que trabalhava ali no templo, mas na parte da segurança do templo, segundo Kistemark, um teólogo, eles se opuseram à mensagem dos apóstolos por questões religiosas. Porque pregar Jesus Cristo como Deus, como o Messias esperado, era considerado heresia ou blasfêmia. Então a oposição por parte deles se deu por motivos religiosos, mas não só religiosos, como também políticas, já que a aceitação dessa mensagem enfraquecia a popularidade dos fariseus, enfraquecia a popularidade do sinédrio. Então tinha ali uma questão de inveja, tinha uma questão de não considerar ou não aceitar a mensagem. Então tinha um viés político, havia também um viés religioso que faziam com que eles não gostassem dessa mensagem. Mas também havia um outro grupo, os saduceus, que se opuseram a essa mensagem já por questões ideológicas ou teológicas, já que eles não acreditavam na ressurreição. E o que eles estavam pregando ali? Cristo por inteiro, que ele veio, que ele morreu e que ele ressuscitou. Isso para os saduceus, não, aí não. Teologicamente isso é impossível, ideologicamente isso é errado. Então, como o pastor Henrique até pregou esses dias, citando essa parte dos saduceus, na qual Paulo briga com eles lá em 1 Coríntios capítulo 15, sobre essa questão da ressurreição, porque para eles era algo inaceitável. Então o que a gente vê até aqui, que quando os apóstolos, especificamente Pedro, transmitiu a mensagem, ao pregar o evangelho, ao evangelizar aqueles homens ali no templo, levantaram-se oposições de todo tipo, de toda ordem, teológica, ideológica, religiosa, política. A oposição veio de diversas fontes. Na missão de levar a mensagem, muitos empecilhos aparecem, de diversas formas e de fontes variadas. Essas oposições implicaram na missão dos apóstolos, ali no primeiro século. Essas oposições implicaram na igreja, ali da igreja primitiva, e continuam implicando na missão da igreja hoje. Oposição à mensagem sempre teve e sempre terá. Essa é uma das primeiras coisas que nós precisamos entender sobre as verdades do que implica estar nessa missão de levar a mensagem. Oposição sempre terá. Amém? É bom? É fácil levar a mensagem? Não é. A oposição vai ter. Mas além disso, o que mais implica estar nessa missão? De evangelizar, de levar o evangelho, o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Nós entramos aqui então no segundo ponto, que por conta disso, por conta desse alvoroço, por conta de tudo aquilo que aconteceu ali no templo, eles tiveram que passar a noite na cadeia. Eles foram presos, tiveram que pernoitar ali no Carandiru de Jerusalém, para que no dia seguinte eles saíssem do DP e fossem para o julgamento. E aí, gostaria de ler com vocês do versículo 5 ao versículo 13, nesse segundo ponto, que tem como título Oportunidades para a Mensagem. Do versículo 5 ao versículo 13 diz assim: No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, guarde isso,
em favor de um aleijado. Sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E aqui, nessa explicação, durante o julgamento de Pedro, aparece o contexto de toda essa situação. Do porquê que eles estavam ali, do porquê que ele pregou, do porquê que eles foram presos, do porquê que eles estavam sendo julgados. Tudo isso aconteceu por conta da cura de um aleijado de nascença. Esse é o contexto geral. É por conta dessa situação que eles ali estão. Obrigado, diácono. Resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Aqui aparece o contexto que é esse aleijado de nascença, na porta do templo. Isso é uma passagem muito conhecida. Quando Pedro e João vão entrar no templo, está lá no capítulo 3 também, no início do capítulo 3. E se deparam ali, eles coxo, esse aleijado de nascença, pedindo esmola. E aí tem aquela passagem, aquele relato bem conhecido, onde Pedro diz para eles, não tem para ele, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. No nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Esse é o estopim. Esse é o contexto. E aqui, nós conseguimos ver, mais uma vez, o poder, o tamanho, o peso da mensagem, do Evangelho. Porque a cura do aleijado de nascença ficou em segundo plano. Não era o que mais chamava atenção. Não é o que mais chama atenção nessa passagem. Não é o que perturbava a oposição. Não é o que fez eles, os apóstolos, serem presos. Não foi a cura em si. Não foi o fato miraculoso. Não foi o fato de um aleijado de nascença estar andando depois de 40 anos. Não foi isso. O que mais chamava atenção, o que mais perturbava todo mundo ali, a da oposição, era a mensagem. A cura ficou em segundo plano. Eles não estavam indignados com o fato de ele estar curado, mas no nome de quem vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram isso? Como vocês fizeram isso? Pela autoridade de quem? A autoria, a fonte do poder da cura, essa era o que mais perturbava a oposição. É como se imagina o bochicho lá no Sinédrio. Olha, vocês não sabem o que aquele pessoal que se diz seguidor de Jesus estão fazendo. O quê? Estão fazendo algum sinal miraculoso? Pior. O quê? Curaram alguém? Mais grave ainda. O quê? Ressuscitaram alguém? Mais grave ainda. Eles pregaram o Evangelho. Eles anunciaram Jesus Cristo, Deus encarnado, crucificado e ressurreto. Blasfêmia! A mensagem era o que incomodava. A mensagem que tirou a oposição do eixo. A mensagem que estava em evidência aqui no escrito de Lucas, no livro de Atos. O destaque está na mensagem. No livro de Atos inteirinho, na verdade, a mensagem é o que sobressai. D.A. Carson resume o livro de Atos como a história da propagação triunfante do Evangelho. Não é história de fatos de atos miraculosos, não, mas sim
de uma propagação triunfante do Evangelho. E toda a estrutura literária e a organização das narrativas dos fatos por Lucas, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4, realmente colocam em destaque a mensagem. É a mensagem que ganha um destaque aqui, o Evangelho anunciado, a palavra que foi transferida. Esse é o foco do texto. Esse é o ápice da escrita aqui em Atos. Esse fato, esse contexto da cura, culmina na mensagem, resulta na mensagem. E por conta da mensagem que vem o alvoroço, que surge a oposição, que faz com que eles sejam presos e agora sejam julgados. Se Pedro não falasse nada, só curasse, estava tudo certo, estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Só que é por conta dessa mensagem causou tudo, e por conta dessa mensagem, por conta desse evangelismo, por conta da propagação do evangelho, que eles agora estão sendo ali julgados. E diante dessa situação, sendo julgados, o que Pedro fez? O que Pedro fez? Sendo que tudo aquilo que eles estão passando até aquele momento é por conta da sua pregação. O que Pedro fez? Pregou de novo. Deram a brecha, ele foi lá e pregou de novo, sem amaciar, com o mesmo ímpeto, com o mesmo teor, por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus ressuscitou dos mortos, e por conta é Ele, somente por meio do nome dele há a salvação. Da mesma forma que ele pregou em Atos 3, ele prega em Atos 4. Mesmo teor, apresentando Cristo, sem tirar nem pôr. Só que agora, na cara do sistema. Na cara dos seus opositores. Por que vocês fizeram isso? Deram a brecha que o sistema queria. Por conta de Jesus Cristo. E aí foi lá e pregou de novo. O lema dele é ousadia e alegria. A cara dele é pregar o evangelho todo dia. Era assim Pedro. Sem dó nem piedade, deram brecha. Ele pregou novamente. E aqui, nesses versículos, nós encontramos uma junção de fatores ou de coisas, de duas coisas que geraram essa oportunidade para levar a mensagem. Tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4. Oportunidades surgiram. Teve um contexto. Primeiro, a cura. Teve uma cura, o ambiente se tornou propício, pregou. Agora está no meio do julgamento, perguntaram em nome de quem que ele curou, pregou de novo. Então ele teve o contexto, só que também teve a coragem. Porque o pretexto, o contexto apareceu, e nas duas ocasiões, nas duas oportunidades, ele não teve medo de pregar e expor o evangelho. Então a oportunidade para levar a mensagem é esse mix entre contexto e coragem. Ver a oportunidade, ver o contexto aparecer e não ter medo de utilizar desse contexto para pregar o evangelho, para evangelizar. E foi isso que Pedro fez. Tendo a oportunidade, ele ia lá e pregava. Tendo a oportunidade, ele ia lá e apresentava Jesus Cristo, a mensagem que salva. Então, além da oposição, Pedro também, a gente vê que no meio do caminho que está e que implica participar dessa missão de levar a mensagem, estar ciente e de ter coragem de aproveitar as oportunidades que aparecem para levar o evangelho. Isso faz parte, isso está implícito na missão. E por fim, no último ponto, nós encontramos o encontro com a mensagem. Além da oposição, além de entender o que é a mensagem, da oposição da mensagem, da oportunidades para levar a mensagem, o encontro com essa mensagem. E para isso, já entendendo a oposição, reconhecendo que não tem como deter essa avalanche que foi causada até ali, não tem como deter, o que ele fez, o que eles fizeram? Eles tentam, então, impedir os evangelistas de continuarem dali para frente.
O que aconteceu não tem mais como apagar, não tem mais como deter aquilo. Mas vamos ameaçá-los que assim eles não vão conseguir mais daqui para frente continuar. Então, gostaria de ler o versículo 14 ao versículo 22. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, não podiam dizer nada contra eles, contra os apóstolos. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que foram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. O problema é o nome. O problema é a mensagem. O problema é o teor dessa mensagem. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Foi um milagre notório. Era um cara bem conhecido, era um cara que estava sempre ali na porta do templo, era um cara onde todo mundo conhecia a história, sabia que não era fake news, eles sabiam que não era brincadeirinha, porque o pessoal, 40 anos vendo o cara ali, do nada ver o cara jogando bola. Como assim? Esses caras, isso aí é milagre mesmo. Isso aí é milagre. E por conta disso, o milagre, além de gerar um contexto frutífero para a propagação do evangelho, para o evangelismo, para a pregação dessa mensagem, também ajudou os apóstolos a livrar a barra deles, a se livrarem das acusações. Como castigar os caras que curaram alguém? O povo está feliz, o povo está alegre, o pessoal está gostando dos apóstolos, os apóstolos são bem-quistos, estão no braço do povo. Como é que a gente vai castigar eles? Não tem como. Nós não podemos fazer isso. Se a gente fizer isso, castigar eles por essa benfeitoria dele, vai ser um tiro no pé. Não tem como. Então, não tem como a gente ir contra eles agora. O jeito vai ser liberar eles. Mas vamos liberá-los sob ameaça. Não preguem mais o evangelho. Não apresentem mais esse nome para ninguém. Beleza? Não queremos que vocês falando ou ensinando acerca de Jesus Cristo. E cabe pontuar aqui que esse diálogo aconteceu ali, aqui o que estava acontecendo aqui é um julgamento. Então não foi um diálogo entre a oposição e os discípulos somente. Eles planejaram, o que a gente vai fazer? Já que o povo está aí, eles estão em julgamento, nós precisamos proferir uma sentença. Vamos subir na tribuna e vamos fazer com que criar uma estratégia para que a partir de agora eles não possam mais pregar. Ao proferir essa sentença de que eles não podiam mais pregar à vista de todo mundo, agora na próxima vez que eles pregassem, eles poderiam ser julgados por conta de desobedecerem uma ordem do tribunal. Ali eles não tinham como acusá-lo. Mas depois dali eles criaram um jeito de falar: agora nós temos, porque vocês estão desobedecendo uma ordem que foi dita num julgamento, uma ordem dada pelo juiz. Agora a gente pode pegar vocês. E aí, ali mesmo, os discípulos já dão um contraponto. Ali mesmo eles já respondem: vocês podem julgar, julguem vocês mesmos, se é certo a gente obedecer vocês e não a Deus. Então esse confronto já aconteceu ali mesmo, ali na frente de todo mundo. A resposta dos apóstolos, além de confrontar essa autoridade religiosa, mas que não deixava de ser uma autoridade humana ali do Sinédrio, demonstrava algo de muito valor, que eles não estavam fazendo isso apenas porque eles queriam, porque eles
gostavam, porque eles achavam legal, mas porque demonstravam que eles estavam em uma missão divina de levar uma mensagem. Julga aí vocês, se a gente vai obedecer vocês e parar aqui na barricada, ou se a gente vai continuar nessa missão de levar o Evangelho. O que vocês acham que a gente vai fazer? Sendo que o nosso general já nos convocou, já nos chamou, a gente já está no meio da trincheira aqui, no meio do campo de batalha. A gente vai parar porque vocês pediram? Julga aí vocês. O que vocês acham que a gente vai fazer? Mas além disso tudo, além de demonstrar essa convicção de chamado, de comissionamento, a resposta dele para embasar essa convicção deles demonstra uma bela e profunda motivação. Da onde que eles tiraram esse ímpeto que os impedem de desistir dessa missão? O que tocava o fundo do coração deles, da consciência deles, que os impediam de parar, de retroceder, de deixar de cumprir com a missão até ali, sendo que eles estavam sob ameaças. E eles são bem categóricos naquilo que eles falam. Nós não podemos fazer isso depois de tudo aquilo que nós vimos e tudo aquilo que nós ouvimos. Nós não podemos simplesmente parar, porque vocês estão mandando, ou porque vocês estão nos ameaçando. Essas experiências com Jesus, essas experiências que o apóstolo João vai citar de novo no início da sua primeira carta, tudo aquilo que eles viram, tudo aquilo que eles ouviram, tudo aquilo que eles tiveram contato, são experiências que, como cita João Calvino, servem para aumentar a nossa fé no Evangelho. Ele não está dizendo aqui sobre o ver para crer. Não é ver para acreditar, para ter fé. Não é disso, não é desse ver que ele está falando. Mas ele está falando de tudo aquilo que foi contemplado. Todos os ensinamentos que eles escutaram. Tudo aquilo que eles viram Jesus fazer na vida de outros. Tudo aquilo que eles vivenciaram na própria vida, quando Jesus os tocou. Todas essas experiências impulsionaram-nos a não retrocederem, a enfrentarem a oposição, a não desistirem do comissionamento, a não negociarem a mensagem. Tudo aquilo que eles experimentaram era a fonte, era a base para eles continuarem. Aquela postura de coragem, de convicção, se deu como consequência de um encontro primeiro com a mensagem. Toda aquela coragem de continuar contra a oposição que queria fazer com que eles parassem de pregar a mensagem, era pequena perto do encontro que eles tiveram com a mensagem e com o Senhor dessa mensagem. Depois desse encontro com a mensagem, seria justo não cumprir a missão de não levar essa mensagem? A coragem de levar essa mensagem se deu por consequência de ser alcançado por essa mensagem. Esse é a base, essa é a motivação. Então, para resumir tudo aquilo que nós vimos nesses 22 versículos, o contexto da cura do aleijado, a prisão e o julgamento dos apóstolos, a coragem de Pedro, as ameaças, tudo isso revelou o protagonismo da mensagem do Evangelho. Tudo isso que está lá desde o capítulo 3, perpassando o capítulo 4 que nós lemos aqui, tudo isso expõe a relevância de uma mensagem poderosa capaz de levar as pessoas à salvação. Essa é a mensagem que a igreja primitiva tinha a missão de levar a partir dos apóstolos. E essa mensagem, essa mesma missão continuam vivas para o povo de Deus, a igreja, hoje. O grande comissionamento que Jesus expõe lá em Marcos já deixa essa convocação bem clara. Portanto, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Então, a grande comissão
expõe o comissionamento. E aqui em Atos 4, demonstra o que implica participar dessa missão. Que é fácil, talvez não, tem uma missão de ir. Mas o que os apóstolos passaram ao levar? Isso aqui, Atos 4, é um grande exemplo do que eles passaram. É oposição, precisa ter coragem, é aproveitar as oportunidades e principalmente ser alcançado por essa mensagem. Na prática, como igreja, como cristão, o que significa a missão e a mensagem? O que isso revela para nós? O que isso tem de importância para nós hoje? Que é importante nós sairmos daqui conhecendo hoje, sabendo hoje. Primeira coisa, evangelizar é nossa responsabilidade. Como eu disse, a missão que foi dada para a igreja lá na grande comissão, que começou com os apóstolos, passando para a igreja primitiva, continua válida até a gente. Nós como igreja. Tem igreja aí? Quem é da igreja, levanta a mão. Quem é a igreja? Essa missão é tua. A missão continua mesmo. E o que implica na missão também. E por isso, nós precisamos pedir sabedoria para Deus, para saber o momento certo, o local certo e a hora certa para transmitir essa mensagem. E quando nós entendermos isso, precisamos ter coragem para assim fazer. A Bíblia demonstra que essa mensagem foi propagada de diversas formas. Pedro pregou em tom de pregação lá em Atos 2, no Pentecostes. Se você ler Atos 2, você vai ver que é a mesma coisa, é quase a mesma mensagem. Parece que Deus já tinha um Ctrl+C, Ctrl+V ali e colocou na Bíblia. Mesma coisa. Mesma coisa. Cristo. Tem história, tem um anterior, tem um posterior, mas você vai ver que o eixo da mensagem é a mesma, lá no capítulo 2 de Atos. Até que chega uma hora que tem um ápice. Cristo, no qual vocês mataram, mas Deus ressuscitou e Ele é a ponte para a salvação. Toda a mensagem tem isso. E aqui Pedro prega num tom de mensagem também, lá em Atos capítulo 2. Só que lá em Atos capítulo 10, Pedro também, ele leva uma mensagem para uma família. Você vai ver que é um tom de conversa, ou até num tom de ensino. Em Atos capítulo 10, a família de Cornélio. E qual que é a mensagem? Ali, quase com uma célula, na casa do Cornélio. Qual que é a mensagem que ele leva? Atos capítulo 10, versículo 39 a 40. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde mataram, suspendendo-o em um madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto. A mesma mensagem, só que agora em outro tom. Está ali, na conversa. Está ali no tom de ensino, porque eles não sabiam mais o que era aquilo, eles tiveram uma visão. Muda o tom, mas o teor da mensagem é a mesma. E quando chega Paulo, Atos capítulo 17, contra os epicureus, lá em Atenas, lá no Areópago, já com um tom de debate. Qual que foi a mensagem que Paulo levou? Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. A mensagem era a mesma. A gente olha para Atos todinho, a mensagem, o teor da mensagem, a pessoa da mensagem, o tema da mensagem é o mesmo. Jesus Cristo. Só muda a forma, só muda o escopo, só muda o como, mas de quem é o mesmo. Então, nós precisamos entender que seja pregando, conversando, ensinando, debatendo, nós precisamos transmitir a mensagem, o evangelho de Jesus Cristo, com coragem e com sabedoria, sabendo a hora, o momento, o local certo para fazer isso. E aqui cabe um adendo, que não há nenhum problema em pregar, em falar sobre outras verdades que a Bíblia também expõe. Na verdade, é necessário expor a Bíblia por inteiro. E assim, claro, iremos abordar outros temas. Justiça social, sobre o amor ao próximo, falar sobre família, sobre valores, tudo isso é necessário falar também.
pregar também, ensinar também, debater também. Mas nós não podemos deixar de transmitir a mensagem que leva os outros à salvação. O nome que leva os outros à salvação. Nós não podemos diluir essa mensagem apenas em questões baratas ou secundárias. Nós precisamos levar a verdade que leva à salvação, o Evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos ter sabedoria para fazer isso, pois essa é a nossa responsabilidade, a nossa missão. Segunda coisa, uma verdade que inclui na nossa jornada, na nossa missão, é que oposições se levantarão. Pode vir de diversas fontes, de diversas pessoas. O local onde você trabalha ou a área que você atua, que se opõe à verdade. A pressão social ou midiática, que são contra os valores bíblicos. As ideologias diversas e divergentes do Evangelho. A aversão ao Evangelho, ao cristianismo ou até a outras religiões. O ceticismo. Tudo pode levar a política, a força política, o governo, tudo isso pode ser um empecilho, pode ser um levante, oposição que vai se levantar. E essa mensagem geralmente tem. Se você falar para alguém, um Deus te abençoe, provavelmente você vai ser bem aceito. Falar uma boa noite para quem não crê em nada, amém. Mas falar a verdade, é a verdade que salva, que Jesus Cristo é o Deus encarnado, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, e somente por meio dele, ele é o único caminho para se chegar ao Pai, o único caminho para a salvação. Talvez você vai ver alguns bicos virados. Essa verdade já não é tão bem aceita. Mas que essas oposições a essa verdade não te desanime, não te desencoraje a evangelizar, a transmitir essa mensagem. E aí nós precisamos voltar ao primeiro ponto. Isso não pode, essas oposições não podem te impedir. Você também precisa ter sabedoria para saber o como e o quando fazer. Mas essa verdade precisa ser transmitida e as oposições virão. E por último, é necessário ter um encontro com essa mensagem. Diante da oposição, os apóstolos se embasaram no encontro que eles tiveram com a mensagem e com o Senhor dessa mensagem. E por conta disso, eles continuaram a transmitir essa mensagem. E nós, diariamente, precisamos buscar essa vitamina, esse combustível que nos impulsiona a seguir, que nos impulsiona a não ceder diante da oposição. Nós precisamos estar fincados naquilo que nos salvou, na mensagem que nos salvou. Quando nós somos encontrados por essa mensagem, isso se torna como uma chama que nos leva a continuar propagando-a. Eu gostaria de terminar contando só um pequeno testemunho que exemplifica isso. Em agosto de 2022, eu publiquei um texto no meu Instagram referente a uma experiência, uma realidade que uma realidade que eu vivenciei em 2019, 2020, não sei. Um tempo que eu estava muito mal mesmo. Chamo de período obscuro da minha vida. Estava muito mal internamente, e isso já estava afetando em muitas áreas da minha vida, inclusive o meu relacionamento com Deus. E vinha, todo domingo eu estava aqui. Tinha vezes que eu vinha até com uma certa esperança, hoje Deus vai mudar esse quadro. Tinha vezes que eu vinha porque tinha que vir, né? Já tinha o título de pastor, tem que vir, né? Mas vinha. Mas só eu e Deus sabia como eu estava por dentro.
Contei, inclusive, para algumas pessoas, e essas pessoas me ajudaram. Mas ainda tinha um vazio, tinha uma escuridão ali dentro. Eu me lembro que essa experiência me afastou de Deus. E não era um afastar de fazer loucura, não. Estava inerte. Estava numa situação que era isso. E aí eu falei, Deus, eu preciso dar um... E aí eu me lembro que um dia eu entrei no quarto. E aquela sensação, aquele pensamento, na verdade, de... Talvez seja vai ser minha última tentativa. Deus, preciso que o Senhor fale comigo. Não estou pedindo para o Senhor dar uma direção, dar uma resposta, nada disso. Essa foi a minha oração ali, antes de... Eu só quero que o Senhor acene, me demonstre que o Senhor está aqui comigo. Essa foi a minha oração. Claro que se viesse uma resposta seria muito boa também. Mas eu não estava preocupado com aquilo, eu só queria a certeza, porque a sensação de que eu estava sozinho, de que Deus não estava comigo, era muito grande. Eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me mostre que o Senhor está aqui. E eu me lembro que abri a Bíblia e li um capítulo de Hebreus. Foi isso. Nada além disso. Não vi anjo, não caí no chão debruçado, falando em línguas, babando, nada disso. Mas eu me lembro que depois, se você entrasse no quarto, se você pudesse ver uma visão naquele quarto, ia ver um rapaz sentado na beirada da cama, com a Bíblia no colo, chorando por 3 horas. Foi isso. Essa foi a minha experiência. Eu não sei nem dizer o que foi isso. Não sei dizer como que foi essa experiência, mas ali eu tive a convicção de que Deus falou comigo.